Caso você esteja assistindo esse vídeo aqui pelo canal de cortes, que sim, eu também tenho um canal de cortes, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então, sem mais delongas, vamos assistir aqui o vídeo do nosso mano Piscine, que já apareceu algumas vezes aqui nas lives. Ô, porra! Eu sempre tenho que fazer alguma idiotice. Arte, tão expressivo, tão cheio de significado, tão merda, às vezes também, né? Por isso mesmo que durante a minha jornada como desenhista, eu ignorei boa parte de... seja lá o que isso aqui signifique. O foda seria, tipo... Tem pessoas que esquecem de dar descarga, né? Ou sei lá, acha que isso te torna mais afeminado de alguma forma. E como é que você vai saber que aquela privada não foi usada? Principalmente se ela estiver nova. Que nojo, cara. Eu acabei focando os meus esforços online. É um lugar onde é cheio de artistas talentosos, ilustrações maravilhosas e é claro que durante a minha jornada eu ouvi falar do DeviantArt, uma plataforma que é bem similar ao Pinterest até certo ponto, onde você ia lá, pegava ilustrações, tinha referências para você criar suas próprias artes, porém com um senso de comunidade muito maior. A comunidade de Sonic que eu diga. O que tem de coisa de Sonic no DeviantArt não tá no gibi. E assim, às vezes você pesquisa alguma coisa mega aleatória, tipo, sei lá, laranja, fruta laranja, e sei lá, você acha um monte de desenhos, achava, né, agora tem IA também, do Sonic envolvendo laranjas, às vezes algumas coisas muito bizarras. Então, tipo assim, e tem My Little Pony também, tem muita coisa de My Little Pony. Como é que eu fiquei sabendo? Graças a Chokes, que me traumatizou. Tu realmente conseguia montar uma fanbase, pegar trabalhos, em resumo, era uma plataforma incrível. Mas não hoje em dia. Hoje em dia, olha, Já foi incrível algum dia? Assim, eu sei que o Peraltas é artista, ele é daqui da... eu acho que ele ainda tá no chat. Ele é artista e eu não sei se ele posta desenhos no DeviantArt. Ou ele pelo menos conhece aquele lugar e fala assim, lugar te estranha, mim não quer ficar, sabe? Então eu não sei. Mas eu conheço também outros artistas que estão lá no DeviantArt e já conversaram comigo e já explicaram um pouco mais a situação. Tipo, tá um pouco foda. Que tipo assim, pra você ver o nível da coisa, as imagens de IA são o menor dos problemas, porque tem coisas muito mais bizarras ali. Luquita, nenhuma arte que eu postei é minha, foi tudo da Eclipse. Ah, eu achei que você sabia... Ah, nossa, então foi mal, achei que você sabia desenhar. Não, mas aí foi erro meu, Eu achava que era você que desenhava. Não, você e a Eclipse, eu sei que desenha. Tipo, eu não sei se ela tem comissões, mas eu sei que ela desenha. Agora você, eu achava que desenhava também, entendeu? Pera, mas eu não tô louco não, eu acho que você já postou em algum lugar que você desenhava, não postava? Acho que eu tô louco. Possível, eu lembro. Eu nunca vi uma plataforma dar tanto tiro no pé quanto essa daqui, sem contar a comunidade que... não vou nem falar agora para não dar desmonetização. O site hoje em dia tá infestado... meio que o Piscine, deixa eu ver. ...que... não vou nem falar agora para não dar desmonetização. Então, né? Pra quem não sabe o que é que tá acontecendo aqui atrás do Piscine, é uma coisa que é chamada de VOR, V-O-R-E. Que consiste em uma pessoa consumir uma outra pessoa como se fosse um alimento, só que viva e a pessoa fica inchada desse jeito, com alguém dentro. Começou com a comunidade de Sonic. O site hoje em dia tá infestado de ilustrações duvidosas, para eu não falar pior, imagens criadas por inteligência artificial que o próprio DeviantArt motiva você a fazer, isso é bizarro. E hoje a gente vai entender exatamente o que aconteceu para ir de uma plataforma tão amada. Pra fazer uma analogia, o DeviantArt aceitar imagens de inteligência artificial é que nem churrascaria fazer aquelas carniçola de sapato. Sabe? Não existe. É isso. Eu acho que essa é a analogia mais simples que eu consigo entregar relacionada à imagem de inteligência artificial e DeviantArt. Para uma tão evitada. Fundado nos anos 2000, há quase 25 anos atrás, meu Deus do céu, o DeviantArt foi fundado por uma galera. É bastante nome, mas relaxa, eles não têm muita importância, vocês já vão entender o porquê. Mas o bagulho só começou a pegar no tranco mesmo há alguns anos no futuro, mais ou menos em 2006, onde uma comunidade grande o bastante estava se formando, mas pequeno o suficiente para quase todo mundo ali se conhecer ou conseguir notar quando alguém novo aparecia. O DeviantArt era cheio de artistas talentosos,
talentosos, pessoas muito boas mesmo, mas isso não criava um ambiente hostil onde os novatos não tinham espaço, muito pelo contrário, a plataforma meio que era usada para você divulgar o seu trabalho ou para divulgar simplesmente um hobby, e era muito bem visto por todo mundo que estava lá. O algoritmo de plataformas, o Instagram, por exemplo, é um pouco ruim para desenhistas, porque eles demandam geralmente que você poste alguma coisa todos os dias. Se você estiver postando fotos de você ou coisas do tipo, é mais fácil de fazer, mas para um desenhista e um desenhista iniciante ainda por cima, isso se torna uma demanda quase impossível de se alcançar, e até para artistas mais consagrados que têm perfis no Instagram, vira e mexe eles estão postando desenhos antigos só para não deixar o Instagram tão parado. Não, e o foda é que muitas vezes, assim, às vezes tem comissões que os artistas acabam pegando e tudo mais, e o cliente não deixa postar. Às vezes nem é desenho esquisito. Sei lá, por exemplo, eu vou dizer de uma coisa que teve até um pouquinho de conflito em relação ao PNG que eu tô usando atualmente. Que eu tinha combinado com o Gabs e tudo mais, só que ele tinha postado antes da hora. Ele tinha postado um dia antes. Aí eu falei, Gabs, não posta, não posta, vou fazer surpresa na live e tudo mais. E isso meio que fode o algoritmo do cara, sabe? Então tem desenhos que você segura e tem desenhos que você deixa. Também tem isso. Então não é só o cara só fazer, postar, acabou. Não, de repente o cliente queria sigilo porque ia ser, sei lá, um debut de um PNG Tuber no futuro. Saca? Deixa eu ler o que vocês estão falando aí. Blue, boa notícia sobre São Paulo Hellbreak Loose. Toda a arte está pronta. Ah, South Park Hellbreak Loose. Toda a arte está pronta, falta apenas o cara compor a música e editar. Peraltas, eu tinha postado, olha essa arte linda que minha pitoca Eclipse desenhou pra mim. Ah, foi mal. Acho que... É que assim, é que já faz um bom tempo, então acho que eu acabei embaralhando as informações. Então é bom saber que quem desenha de fato é Eclipse. Já no DeviantArt não era assim, tinha meio que uma aba que mostrava os desenhos mais recém-postados. Independente da sua quantidade de seguidores ou caralho a 4, os seus desenhos sempre acabavam aparecendo ali, o que ajudava a divulgar o seu trabalho independente da qualidade que ele tinha. Mas é claro que isso não se sustentou por muito tempo. É difícil apontar uma data exata, mas lá pra 2010 pra frente, as coisas começaram a ficar meio esquisitas. Várias ilustrações de qualidade bem duvidosa, retratando alguns fetiches esquisitos, começaram a aparecer lá, tipo vore, barriga inflada, gravidez masculina e literalmente o que tu imaginar. Inicialmente eram grupos isolados, e por mais que algumas artes eram bem perturbadas, mas querendo ou não, são esses casos isolados aí que acabam marcando. Por exemplo, quando você fala, sei lá, da comunidade de Sonic, sim, parece que eu tô pegando no pé da comunidade de Sonic nesse vídeo. Mas quando você fala da comunidade de Sonic, o que vem na sua cabeça? Christian, deixa eu ver o que mais. Jay Sonic. Eu tô falando de exemplo gringo, porque brasileiro adora fazer um piti. Então por isso que eu só tô falando de gringo. Eu não tá vindo nenhum outro na minha cabeça, cara. Mas, enfim, provavelmente aí vocês devem conhecer mais algum outro, não sei. Ah, o Ken Penders também é um estranho do caralho. E quase arruinou as HQs do Sonic. E pelo menos de exemplos gringos só me vem esses na cabeça. Perturbadoras, principalmente por conta dos personagens que estavam sendo usados na criação delas, tava tudo ok, ninguém tava se incomodando, mas as coisas foram aumentando de tamanho. Obviamente começou a aparecer os Isso foi um maravilhoso trocadilho, cara. Se fosse em outro time não ia dar certo, cara. doentes que gostam de lolis ou personagens que são perigosamente menores de idade. Foi o que eu tinha falado. Tipo, tem cara que é completamente aficionado em personagens que se encaixam nessa categoria. Tipo, teve um maluco que foi até um vídeo do Ryan Venceslau que eu vi até... Acho que, se não me engano, acho que postaram no canal de Reacts, mas eu vi em off. Que era um cara que... Ele era completamente obcecado pelo Bart Simpson. Tipo, ficava fazendo vários desenhos do Bart Simpson e tal. Era o Bart e o Fry de Futurama. Sabe? Era esses dois personagens. São um bagulho nojento. Isso, lembrando, é apenas um dos casos. Um dos casos. Agora, se você procurar, tipo, algum outro estranho, nem que seja pra fazer com algum tipo de conteúdo, ou até mesmo trazer pra live e ver, tipo, nossa, olha que cara bizarro. Porra, você vai... É tipo você chutar uma goiabeira e cair goiaba. Vai cair um monte. Então, ilustrações de literal café preto começaram a rodar lá no site. Essa comunidade foi crescendo cada vez mais, a ponto que você tava só scrollando lá, procurando alguma ilustração pra tu pegar de referência. Peralta, você tá sabendo demais, Luquita, também suspeito. Ô, louco.
Não, eu converso com os artistas falam, ué. Tipo, no DeviantArt tem isso, tem que a pessoa assim, pipipi, popopó, pupu, tem essas coisas. E a comunidade de Sonic também não ajuda, né? Vamos falar da comunidade de Sonic em si, não se ajuda. É que tem caso brasileiro que... Eu não posso dizer o nome, não posso dar pista, não posso dar nada, porque senão eu me fodo. É que já envolveu até a justiça, cara, pra você ter uma ideia. E eu não vou dar detalhes maiores disso, sabe? Blue, até hoje eu acho que o Ken poderia ser um dos caras mais desconfortáveis de se ver, ele é muito estranho. Cara, às vezes a pessoa não é estranha no dia a dia. Às vezes é só naquele momento específico ela solta toda a sua bizarrice através de uma arte, sabe? E é lógico, ou então também pode passar a ser estranho se tiver intimidade com você, sabe? Então assim, eu acho bem difícil, é muito difícil a pessoa ser estranha logo de cara. Normalmente quando isso acontece, quando eu digo que tem um comportamento estranho, normalmente você vê que a pessoa tem algum tipo de condição e tudo mais, né? Às vezes uma condição bem mais leve, mas via de regra, quando a pessoa não apresenta nenhum tipo de comportamento que indica algum tipo de... Como é que eu vou dizer assim? Que não seja uma pessoa especial, ela não age de forma estranha. Até porque se você vê que uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema agir de forma estranha, a chance dela apanhar é alta, né? Deve ter sido eu que mandei o vídeo. Provavelmente, sempre mandando coisa boa pra reagir. Nossa, teve um lá que, meu Deus do céu, cara. O Ryan não sabe censurar. Fiquei traumatizado com a censura dele. E boom, esse tipo de coisa. Falando no diabo, olha só quem apareceu. Sonic the Hedgehog. E sim, essa daí é até uma arte tranquila de Sonic que tem no DeviantArt. Uma arte tranquila. Aparecia. O problema que isso criou, eu acho que é um pouco óbvio na verdade. Você quer ter o seu fetiche esquisito? Tenha, foda-se. Só que nem todo mundo vai gostar de ver as bizarrices que tu gosta. E como os bagulho estavam sendo postados num site que não tinha a intenção de ter esse tipo de conteúdo, os artistas que estavam lá só pra divulgar o próprio trabalho ou pegar inspirações, estavam começando a ficar incomodados quando eles estavam procurando por algo e achavam um Sonic comendo merda do nada. Isso foi fazendo... Não, é tipo assim, foi engraçado essa frase do Piscine, mas cara... A gente tem que lidar com a realidade de que, por exemplo, eu vou falar de arte NSFW. E pensa em artes tranquilas NSFW. Nem todo mundo quer ver, tipo, nem todo mundo gosta de assistir coisas mais 18. Eu tô falando de uma forma um pouco mais polida porque vai pro canal de cortes. Então, imagina algo pior, sabe? Algo mais pesado. É óbvio que a pessoa não vai querer ver, entendeu? É assim que funciona. Tem gente que clica até com palavrão. Tipo, você fala muito palavrão, não vou assistir, não vou querer ver o que você faz. Imagina com coisas piores, cara. Tipo, sei lá, vor. Vários artistas pularem pra fora do barco, onde foi se acumulando ainda mais esse conteúdo esquisito, o que pra quem é de fora só viu o DeviantArt como um lugar que tem um fetiche estranho e umas artes grotescas. Uma boa parte da própria comunidade do DeviantArt estava se incomodando e fazendo reclamações com isso, mas como nada mudava, só mais pessoas saíam e mais conteúdo esquisito continuava lá dentro. Mas é óbvio que isso não é a única coisa que causou a queda dessa plataforma. Em 2017, a Wix comprou o DeviantArt por 36 milhões. Isso raramente é uma boa notícia. Já em 2018, sobre essa nova direção da Wix, o DeviantArt passou por uma repaginada total, tanto de visual quanto de ferramentas, chamada Eclipse. Olha o nome do bagulho, mano, né? Que tipo de paralelo a Wix tá querendo criar aqui, hein? A proposta do Caralho. Eclipse era fazer o site ser mais minimalista, com um design mais profissional, cores mais sérias e, mano, que merda, tá ligado? Como eu odeio isso. Será que não dá pra parar com esse bagulho de minimalismo e fazer tudo parecer a mesma coisa? No Discord, você paga pra ter uma gifzinha no seu nome e os caras acham que estão fazendo muito. Olha isso daqui, mano. Isso daqui era um perfil em sites antigos. Customização máxima, moleque. Só que essa atualização não deve nada. Aí ele tem um baita de um ponto. Porque assim, eu não vejo a necessidade de gastar com nitro no Discord. Por exemplo, eu fui ver, tipo assim, dá pra pôr um gifzinho ali, beleza. Se for tipo R$3, ok. Vou ver como é que é. Fui ver, era quase 30, irmão. Quase 30. Pra você pôr a porra de um gifzinho no card do seu perfil, que, sei lá, num servidor de 100 pessoas, uma vai ver. Tá, tem alguns outros benefícios, mas que sinceramente pra mim, foda-se. Você tem ideia disso, cara?
Tipo assim, até mesmo em outros sites, tipo... Sei lá, deixa eu pegar algum site que todo mundo tenha. Blue Sky, por exemplo. A customização é muito limitada. O Instagram também. Instagram nem tem customização, é avatar e é isso, foda-se. E o teu nick. Agora, antigamente, se você pegasse um perfil do Orkut, cara, você pegava qualquer perfil aleatório ali, você já sabia de tudo que a pessoa gostava. Porque a pessoa colocava, sei lá, cara, Flamengo, Naruto, Simpsons, misturava tudo e foda-se, era feliz. Agora, hoje em dia também tá uma bosta. Tudo hoje tem que ser minimalista. Aí na vida real não é, porque, né? As pessoas estão comprando cada vez mais coisas que dá mais trabalho pra limpar. Art foi pior do que a remoção dos baús em League of Legends. Recursos... Pera aí. Peraltas. Não, pera. O Blue Edu. Artes tranquilas no caso dos personagens de Vucu Vucu é pesado. E pesado é tipo... Não, quando eu digo pesado... Eu vou dar um exemplo. Ah, o próprio Piscine já mostrou alguns exemplos do Vor, que eu tinha falado anteriormente. Isso aí é uma coisa pesada. Isso não é uma coisa que todo mundo fica confortável de ver. Talvez só quem realmente tem gosto nisso, ou quem tá muito viciado em coisas mais 18. Que aí a pessoa topa qualquer parada pra saciar sua vontade. Peraltas, Devenart a 2 palitos de virar o Rule 34. Sim. Aliás, já virou. Pra mim já virou praticamente. Mesmo que você coloque um monte de filtro e tudo mais, o filtro dele não presta. O filtro do Devenart não presta. Tipo, se você coloca pra não aparecer a imagem de A, vai aparecer a imagem de A e foda-se. Coisa mais 18, vai aparecer e foda-se. Eu acho que vai continuar assim até o momento que dá uma merda muito grande. Que eu acho que não vai acontecer, viu? Mas se acontecer de dar alguma merda muito grande, merda judicial, aí talvez, quem sabe, pode mudar. Que já existiam tinham sido removidos ou colocados em abas secundárias de abas secundárias. A customização bem maneira que o site tinha sido mandada pra casa do caralho. Só que a pior coisa foi essa decisão aqui que eu vou falar pra vocês, mané, que eu nunca vi o maior tiro no pé que uma empresa pode dar em si mesmo. Porque os malucos foram lá e pensaram, pô, tem esse bagulho aí de inteligência artificial que os artistas estão odiando, mané. Mas se a gente usasse o nosso site cheio de artes originais, pegasse elas sem permissão só pra alimentar a nossa inteligência artificial. Caralho, mano, genial, viado. Não foi nada genial. A esse ponto eu não preciso nem explicar, porque o uso de inteligência artificial é algo muito ruim pra carreira de muitos artistas. Já que além dela fazer essas artes merdas sem vida pra caralho, ela ativamente rouba artes de outros artistas pra criar as próprias ilustrações, isso sem permissão. Nesse ano de 2024, isso tem sido um pouco mais discutido, com inteligências artificiais usando apenas artes que artistas... Então, é que eu tô falando pesado, é que tipo assim, as pessoas estão acostumadas a assistir coisa mais 18, sei lá, envolvendo um casal, ou no máximo um casal homoafetivo. Aí quando eu digo mais pesado, é tipo, vai um pouco mais além do senso comum, sabe? É isso. Eu não tô querendo falar de coisa criminosa. Coisa criminosa não deixa de ser coisa criminosa, continua sendo. Eu só tô falando de coisas que não são... Coisas mais 18 que não são socialmente aceitas, sabe? Acho que ficou um pouco estranho, mas acho que deu pra entender. Peraltas, eu acho que quem defende arte de inteligência artificial tem direito de vir aqui me dar uma mamada. Caralho. Ai, puta merda. Blue, e olha que Melancholic The Angel rola uns bagulho que deixa até mais view dos criminosos enojados. Ou seja, exótico, sim, sim. Que novamente, coisa criminosa continua sendo criminosa. Não vai mudar, a gente não vai passar pano pra isso. Artistas vendem ou permitem que sejam usadas, mas isso não é uma regra. Tem inteligências artificiais que não fazem isso e ainda estão roubando o conteúdo de outros artistas. E isso é uma parada que afeta muitos artistas, principalmente aqui no Brasil, porque, irmão, se tu trabalha com desenho e tá tentando pegar algum trabalho autônomo, eu espero que teu status de carisma seja tão alto que tu já tenha se tornado a porra de um bardo, porque só por um milagre pra tu vender uma ilustração por um preço aceitável. E essas ilustrações de AI têm tomado lugar... Nossa, e o pior é que aqui no Brasil, cara, o pessoal vê os desenhos como se fosse, tipo... Como é que eu vou dizer sem ser cuzão? Vê como um bagulho inútil, sabe? Tipo, a pessoa não... Vê que um artista não vai evoluir na vida, sabe?
Inclusive, isso é até mesmo muito propagado por influenciadores, especialmente do espectro político da direita, que acaba falando que os artistas não vão conseguir nada e tudo mais, que é profissão de vagabundo, essas coisas todas, né? Tanto que eles acabam até mesmo desvalorizando ainda mais com o uso de inteligência artificial. E assim, cara, tem todo um gasto na hora de poder fazer um desenho. Muitos artistas utilizam computador. Então, ou seja, algo ligado na tomada, tem gastos de energia elétrica. Quando o cara ou a mina mora sozinho, tem alimentação, tem água, internet, mais um monte de coisa. E tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer um desenho. É basicamente a mesma coisa se fosse, sei lá, uma garota que faz bolo de pote e vai vender no bairro ou na escola. É a mesma coisa. Tem uma série de gastos que ela tem que colocar no papel pra ter lucro. Que aí vai ter que comprar ingrediente pra continuar fazendo, fazer até mais, né? E também tem o dinheirinho dela, né? Porque senão ela vai ficar pagando pra trabalhar, sabe? E as pessoas meio que esquecem dessa noção quando tá falando de artista. Porque quando um artista chega e fala, um desenho que eu quero, por exemplo, eu quero contratar um artista pra fazer, sei lá, uma arte especial pra postar no Instagram. Aí o artista vai e fala, pô, esse desenho aí do jeito que você quer vai ficar, sei lá, R$ 180. Por exemplo, eu sei que tô chutando um preço no foda-se, mas vamos supor que vai ficar R$ 180. É um preço que pode ser negociado, sei lá, se você conversar com o artista ou não. Ou, de repente, você pode procurar outro artista e tudo mais, né? Cara, sei lá, cara, parece que aqui no Brasil, esse negócio com os artistas parece que é um pouco pior. Por isso que tem muito brasileiro que prefere fazer arte pra gringa do que fazer arte pra brasileiro. Porque fala que brasileiro é foda nesse ponto. Sim, de muitos artistas, já que as empresas querem que se foda, mané. Se foi um robô ou um ser humano que fez, tanto faz, mané. O bagulho é ficar bonitinho ali. Peraltas, esse pessoal de direita, se tu colocar uma bandeira dos Estados Unidos nas artes, os caras caem de boca. Sim, vou bater continência pra bandeira norte-americana ao mesmo tempo que se dizem patriotas. Ali no flyer do cara. E é bem merda que, pelo menos aqui na minha cidade, eu tenho visto muitas artes que são claramente criadas por inteligência artificial. Tem até uma loja de óculos, uma franquia de uma loja de óculos, na verdade, que tem usado imagens por AI mais realistas para usar nas suas propagandas. Ou seja, não é só o desenhista que tá perdendo o trampo agora, é o fotógrafo e o modelo. Muito legal. No DeviantArt, o AI que eles usam se chama DreamUp. Só que a jogada que eles fizeram para aplicar isso na plataforma é maligno. Você sim tem a opção de desativar para suas artes não serem usadas pela inteligência artificial. Só que por padrão, esta configuração vem desativada. O que significa que todas as artes do site inteiro estão com permissão ativada por padrão. Você tem que ir lá manualmente desligar. Cara, isso é filho da puta demais, mané. Porque para pra pensar, nem todo... E ainda assim não funciona direito. Porque esse filtro que foi colocado depois de muitos protestos dos artistas é igual aquela camiseta branca de escola, sabe? Que tipo assim, as meninas têm até vergonha de fazer aula de educação física porque o bagulho é transparente. É tipo isso. É uma camisa que você só põe pra dizer que você não tá sem camisa. É tipo isso, sabe? Na minha época, um monte de gente, não só... Porra, era vergonhoso. Tipo, você preferia, sei lá, colocar uma outra camisa por baixo pra você só molhar essa camisa pra não deixar a branca ficar transparente, sabe? E se fica transparente, parece a camisa de baixo. Aí o diretor não ia poder falar que você tava sem uniforme. Era uma bosta. Nem sei se hoje mudou. Espero que hoje tenha mudado. Peraltas. Se nasce no estado do Brasil, o único problema é não ter acesso ao mar. Dito isso, dá-lhe Minas Gerais. Todo mundo é tão engajado assim na comunidade pra saber o que tá acontecendo, as atualizações e os caralho a quatro. Então muita gente pode sem querer tá alimentando uma inteligência artificial com a sua própria arte, sem contar as pessoas que foram de base nesse meio tempo, já que o DeviantArt tem quase 25 anos, e estão lá com seus perfis ativos, com a sua arte sendo enviada para uma inteligência artificial, sem elas poderem fazer nada por isso. É lógico que uma pessoa que morreu não vai se incomodar com a arte dela estar sendo usada, mas não sei, mano, pra mim não soa certo. Não, e não só isso também, como também tem... O que eu ia falar, cara? Esqueci. Os processos começaram a surgir nessa época contra o DeviantArt, alguns que estão de pé até hoje, e atualmente o site tá podre. Tá bem óbvio que a rapaziada... lembrei.
Outra plataforma que também tá fazendo isso e agora não tá mais avisando é o YouTube. Então, se você conhecer algum amigo que posta vídeo vez ou outra no YouTube e tudo mais, dá um aviso. Fala pra pessoa, por acaso você desativou que o YouTube utilize seu conteúdo para treinar inteligência artificial? Porque o YouTube tava fazendo isso, antes tava avisando, mas o aviso não durou uma semana. Então, quem foi esperto, viu e já desabilitou, beleza, como é o meu caso. Agora, quem não viu, quem não é tão ativo assim, seus vídeos estão sendo usados para treinar IA. Então, avise para evitar com que os próximos sejam usados. Peraltas, eu ia de blusa de Flamengo no dia de educação física. O meu diretor dizia que eu podia passar porque eu não tava de. Que eu podia passar porque eu não tava de. Porque eu não tava de blusa, eu tava usando manto. Rapaziada que tá tomando Nossa, se conta fosse do tão DeviantArt, fácil por lá só assim. tá mantendo ele de pé pra fazer alguma grana. Eles não ligam pra própria comunidade, nem nada do tipo. E, na real, mano, eu vou provar isso pra vocês. Chega aí. Bom, então vamos entrar, criar uma conta aqui zerada com algoritmo malandro, limpo pra gente ver se o site é tudo isso que eu tô falando. Sim, eu tô numa guia anônima, não vamos me arriscar, né? DeviantArt, bora entrar aqui no site. Ok, o sitezinho zerado, pá, né? Mas não vamos dar muita olhada nisso, vamos logar, vamos criar nossa conta. Colocar um e-mail aleatório, vamos colocar nossa senha. Qual que vai ser o nosso nick, rapaziada? Vou colocar aqui Sonic Fan. Ah! Sonic Fan 666. Ah, caralho, mano. Join. Caralho. Ok, não teve nenhum e-mail de verificação. Ok, estranho, né? Tá, o que eu quero ver no DeviantArt? Eu quero descobrir artes de AI. Já começamos... Eita que pariu, cara. É o que eu tava falando, de todas as plataformas pra falar de arte criada por AI, o DeviantArt é o que mais deixa triste, tá ligado? Mas, ok, vamos ignorar. Só colocar Discover Art. Selecione o seu modo de preferência aqui. Eu posso colocar o Standard Mode, né, que é o básico. DeviantArt talvez contenha conteúdo sensível. Posso colocar um que não tenha e posso colocar um que sempre vai ter. Você pode colocar no normal, aí você vai, sei lá, procurar uma arte de Sonic, porque você gosta de Sonic, e você vai ver, sei lá, o Sonic pelado e obeso. Bom, se bem que o Sonic anda pelado naturalmente. Enfim, você vai ver o Sonic obeso. Ou, sei lá, o Sonic obeso comendo merda. DeviantArt. E, sendo bem sincero, pode parecer um pouco cuzão que eu vou falar aqui, mas no DeviantArt, eu não sei o que é pior, se são as imagens geradas por IA, em questão de nível de coisa bizarra, ou se são os artistas tradicionais, porque tem tanta coisa ali, cara, que me dá medo. Os dois conseguem ser igualmente bizarro. Eu vou colocar esse porque foi o que o bagulho me deu como padrão. Até porque a gente só tá entrando aqui pra ver desenhos, né? Tipo, eu não vejo essa pergunta aparecendo quando eu crio uma conta no Pinterest, mas ok, vamos lá. Tá, agora 3 coisas que eu gosto. Eu gosto de anime e mangá, ok. Eu gosto de arte digital, character design é legal. E vamos colocar um aqui, fanart, né? Sempre é bom, sempre bom. Ai, começamos. É. Eu falei que ia ter muita coisa de Sonic e My Little Pony. Tá aí. Tá aí. Já cumprimos aqui a cota. Bem. Ah, agora eu tenho que confirmar meu e-mail, mas peraí, se eu só... não. Ai, meu Deus, Psyri, caralho. Você aprendeu na escola Ryan de censura, né? Não, ele me força a confirmar meu e-mail, ok. Ok, eu já confirmei o meu e-mail, mas pelo visto... Conheço um povo que consegue fazer esses tipos de imagem com IA. Não, as imagens bizarras com IA é 10 mil vezes mais fácil de fazer porque você só coloca um prompt e já era. Tá, tudo bem, tem mais um monte de outras coisas, mas coloca um prompt e já era, falando de forma simples. Só que quando você vê que uma pessoa realmente gastou o seu tempo desenhando e pior, não foi nem comissão, aí é pica. Aí fica, pra mim, fica tipo umas 5 vezes mais bizarro. Isso não tá deixando, vamos sair e entrar de novo. Tá, beleza, entramos e, meu Deus, já... Lembrando, isso aqui é um algoritmo zerado, né? Então, aqui na nossa homepage, a gente tem até que bastante coisa que eu escrevi, né? Tá, a página inicial com essas merda de arte de AI aqui, mas ok, né? Mais do mesmo. Bom, mas agora que a gente tá aqui, vamos pesquisar algumas coisas mais específicas, alguns personagens, alguns temas. Vamos começar, sei lá, o Sonic, tá ligado? Eu imagino que a fanbase de Sonic aqui deve ser bem forte. Ok, legal, umas artes bem bonitinhas, nada muito bizarro. Tá, tem uns pés aqui. Aí, ó, já começou. Mas,
Ok, vamos deixar isso passar, Tá, agora o que isso daqui tem a ver, eu já não sei. Por que está aparecendo a Pan de Dragon Ball GT com... Eu não vou descrever mais pra não desmonetizar esse vídeo. Eu não vejo como isso Obrigado, Piscine. tem algo a ver com a minha pesquisa do Sonic, mas ok, DeviantArt, se você tá recomendando, é isso aí. Fora isso, tudo até que bem normal, tô vendo umas artezinhas bem bonitas aqui. Vamos pesquisar agora, sei lá, uma personagem feminina famosa. Vamos ver aqui, a Uraraka, de Boku no Hero, todo mundo conhece, adolescente. Eu achei que ele ia pesquisar a Princesa Peach de Super Mario. Porque, bom, o pessoal gosta muito dela, se é que vocês me entendem. Menor de idade, né? Vamos ver aqui. Beleza, umas artezinhas ok, né? Tá, tem algumas coisas aqui que eu não vejo como isso tem a relação com a Uraraka, mas seguindo. Opinião na versão Rule 34 da Uraraka. Por que você tá recomendando esses posts pra mim, ô DeviantArt? DeviantArt derrubou a minha Uraraka com uma bunda gigante desenho. Meu Deus, mano. Olá, guys. Eu criei pra vocês uma tier list de lolis. Meu Deus. Tatsumaki, Zoe do League of Legends, Nezuko de Digimon... Meu Deus. Cara, holy sh... Eu só pesquisei o nome da Uraraka. Por que isso foi recomendado pra mim de alguma maneira? Vocês obviamente não estão vendo, mas são todos personagens lolis, tá? O que significa que sim, elas são menores de idade, são adolescentes. Mas essas bizarrices não ficam só nessas recomendações aleatórias. Eu falei que no DeviantArt a gente ia encontrar coisas tenebrosas. Ó o soldado de elite aí. E aí, soldado, como é que você tá? Você tá bom? Porque eu tô bom. Em partes, eu estou me traumatizando. Assim, não é o nível de trauma que eu ganhei ontem, porque puta que pariu, o trauma de ontem foi foda. Mas, a gente tá vendo coisa de DeviantArt, cara. Tipo assim, o Piscine tá explorando o DeviantArt, ele só achou... coisas no DeviantArt. Que... é meio autoexplicativo, né? Ali é um post de bizarrice. Pra você ter uma ideia, a comunidade de Sonic e My Little Pony domina esse lugar. Então, né? Você não pode esperar coisa boa daí. O que teve ontem, porque eu perdi, mas lembro de você falar de prepúcio. Então, teve muita coisa, cara. Teve muita coisa naquela live. Eu tenho algumas coisas que eu, sendo bem honesto, não quero reviver, porque eu genuinamente... Porra, desaprendi a falar. Genuinamente eu fiquei traumatizado por causa do Gabe. Ele me explicou como é que funciona o mundo LGBT. Tinha umas coisas, uns termos que eu não sabia, parecia ser termos inocentes. E eu estou traumatizado. Eu preciso de terapia. É isso. Histórias aqui que o DeviantArt tá fazendo. Eu ia falar o termo, mas não vou falar. O próprio bagulho que eu pesquisei tem uma foto aqui meio esquisita, assim, tá ligado? Mas, olha, até que tá ok. Eu imaginava que seria muito pior. Mas vamos pesquisar, sei lá, furries, tá ligado? Eu sei agora. Furries! Tem que dar um grito quando essa palavra aparece. Eu tô pedindo, também agora eu tô pedindo. Olha, até que bem contido aqui, umas artezinhas bem normal. Até a gente começar a ver algumas coisas aqui que, por sorte, está cortado. Não... Sexy... Furry hot fuck! Por quê? Que eu tenho que ver isso? Tá ligado? O que isso tem a ver com o meu bagulho? Só tem a palavra furry aqui no meio. Por que eu tenho que ver essas postagens? Não, tá bom. Isso daqui é só pornô e uns fetiches esquisitos. No meu site de desenho. Eu lembro, isso acontece bastante comigo no Pinterest também. E como eu tava dizendo no vídeo, aqui tem uma junção de muitas artes de fetiches com todos os tipos de personagem que você pode imaginar. O que acaba sendo algo estranho sim, principalmente porque é uma rede social só que tem tantas artes, porque, por exemplo, se você jogar isso num Pinterest, que nem eu citei, você não vai ver metade das artes que você vai ver aqui. Porque se tu escrever, ó, só preg, que seria uma abreviação de pregnant, né, grávida, se liga na magia. E é
umas coisas que obviamente não dá pra mostrar, mas todas elas ultra sexualizadas. Ou, meu Deus. Ok, tá, não é natural. Meu Deus, é a mina do Kill la Kill, a Rio. Nossa, cara. What the fuck, moleque? O site é esquisitinho mesmo, realmente. Infelizmente. Esquisitinho. Esquisitinho. O site é esquisitinho. Tá bom, Pizzini, tá bom. Como vocês viram, o DeviantArt está num estado deplorável. Essa que foi uma das plataformas mais influentes para muitos artistas, mas hoje em dia já não é mais a mesma coisa. E eu já quero avisar para vocês, eu tô fazendo esse vídeo de introdução aqui à plataforma, porque eventualmente eu vou estar falando de algumas imagens amaldiçoadas que saíram do DeviantArt ou alguns perfis bizarros, então nada mais justo de vocês conhecerem a plataforma que essas coisas saíram. Opa, eu gostei disso, mais vídeo pra fazer react. Porém, rapaziada, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Você aí, meu amigo desenhista, você já passou pelo DeviantArt? Você tem alguma experiência pra contar pra gente? Mas, principalmente, isso eu quero saber mesmo. Na cidade de vocês, principalmente no shopping, vocês estão vendo também imagens feitas por inteligência artificial? Não sei, mano. Na minha aqui parece que é um bagulho super popular. Não é possível que só seja aqui em Santos. Mas hoje, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Só que não sem antes deixar Onde eu moro, as pessoas ainda estão utilizando o Windows XP. Eu acho que talvez eu só vou ver uma imagem gerada por IA aqui na minha cidade quando eu tiver com 87 anos de idade e muito provavelmente eu não vou estar nem andando por aí. Vou estar num asilo. a mensagem final do vídeo, que é... Eu falei no meu último vídeo sobre as edits que fazem de mim no TikTok, e eu fui dar uma olhada de novo e, malandro, daqui a pouco eu vou ficar popular naquela plataforma sem nem postar TikTok. Tem várias, mané. Continuem. Arte. E bom... Eu também fiquei genuinamente curioso. Eu sei que o Blue e os Soldados são artistas. E eu gostaria de saber que tipo de experiência que vocês tiveram no DeviantArt, se é que vocês tiveram. A aba de artes do 4chan é o Fur Affinity e o Fur Affinity dão medo até no mochila de criança, caralho. Então esse foi o início da saga do DeviantArt. Sim, vai vir mais... Tá porra, deu soluço. Vai vir mais coisa. E assim, cara, eu descobri a existência do Fur Affinity que da seguinte forma. Eu sou o Tub Maker do Craven. Eu faço as thumbs dos vídeos dele. E ele tava... Uma das primeiras thumbs que eu estava fazendo pra ele era da Comic Jack. Que é a comic lá dos furries. E sim, o nome da HQ é Jack. Um nome terrível hoje em dia. Mas é uma coisa que existe há, sei lá, acho que 20 anos. Enfim, de toda forma, é um mundo furry. E eu fui procurar pra ler, pra conseguir pegar algum quadrinho pra poder colocar na thumbnail. Aí eu fui lá, pesquisei lá, Jack, David Hopkins, que é o autor, tudo mais, né? Primeira coisa que me apareceu, Fur Affinity. Eu, beleza, né? Se aqui tem disponível pra ler, vou acessar. Não sabia o que era, nem nada. Aí eu entrei e... eu vi coisas que até o diabo tem medo, cara. Eu nunca pensei que certas coisas envolvendo fetiches e furries seriam possíveis. Mas aconteceu. E... agora vocês sabem, mais um trauma que eu vivi. Peraltas, asilo, tu vai jogar no Fluminense? Não, vou jogar no Santos. Blue, já entrei uma vez, apenas para ver um artista de Doki Doki Literature Club. Gostei dos desenhos. Ah, tá. Soldado, uma das coisas que dá pra falar aqui é que lá tem muitos esquisitos com dinheiro. Você não é o primeiro que me fala isso. Muito dinheiro. Sair com trauma e com dinheiro para terapia. Olha, já me falaram, já soltaram aquele famoso falaram, que tem uns caras que quanto mais bizarra for a pessoa, mais ela está disposta a pagar. E quando eu digo bizarra, é nível criminoso. E não foi só um artista que me disse isso. Assim, caraca, eu fiquei tipo, caralho, cara. Mas assim, eu acho que é um dinheiro que não vale a pena, cara. Nem só pelo estrago psicológico, mas tipo assim... Porra, dependendo do que se desenha, né, cara? A pessoa se vaza essa merda e vê que foi você que desenhou. E tem... Eu não sei a legislação de outros países, mas... Dependendo do tipo de coisa que você cria, você pode ser preso. Porque você feriu uma lei de lá, entendeu? Aqui no Brasil funciona dessa forma. E eu tô pisando em ovos aqui porque nenhuma plataforma gosta que a gente fale desse tipo de assunto, saca?
Enquanto isso aqui, já vou deixando já o outro vídeo aqui separado.